Se tem uma coisa que deixa os alunos de cabelo em pé é entender as diferenças entre as carreiras da GU. O que cada uma faz e como é que isso pode te ajudar a direcionar os seus estudos. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Vamos entender o que faz cada uma das carreiras da GU e como isso pode te ajudar a direcionar os seus estudos, direcionar a sua preparação. Nós vamos ver até se você precisa fazer essa escolha por uma das carreiras logo de cara ou se é conciliável o estudo entre elas. Eu sou o João Marcelo, eu sou procurador federal, então eu sou integrante de uma das carreiras da GU e aqui vocês já sabem como as coisas funcionam. Eu não fico mendigando like, eu não fico mendigando compartilhamento, mas se você gostar, achar que foi um bom vídeo, que te ajudou, aí sim deixa o seu like, compartilha e deixa até um comentário aí se você ficar com alguma dúvida, que vai ser um prazer responder para você nos próximos vídeos. Então vamos logo entender como funciona as carreiras, como funcionam, melhor dizendo, as carreiras da AGU. Porque quando a gente pensa numa procuradoria estadual, numa procuradoria municipal, se você quer fazer parte daquela carreira, você vai lá e faz o concurso específico e, se aprovado, entra nos quadros daquela instituição. Você não tem 4 carreiras da PGE Goiás ou 4 carreiras da PGM Salvador, mas aqui na AGU nós temos. E eu sei que existem doutrinadores que falam que na verdade são 3 carreiras, porque uma delas, que é a Procuradoria Geral do Banco Central, não seria propriamente uma carreira da AGU, mas eu entendo que é mais adequado e majoritária aquele entendimento que nós temos 4 carreiras, então nós vamos trabalhar com 4 carreiras aqui. Vocês têm que imaginar que a União é um ente muito grande. E se a gente pensar em tudo o que ela tem que fazer, tanto por meio da administração direta, por meio da União mesmo, ou da administração indireta, das suas autarquias e fundações, é muita coisa. Então talvez seja por isso que o legislador achou por bem fazer essa divisão que eu passo a explicar para vocês. Se a gente pensa em ações judiciais que envolvem a União, pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica integrante da administração direta, esses processos, representação judicial, são de atribuição da Procuradoria da União. A Procuradoria da União não atua na matéria consultiva. Por quê? Se a matéria for de interesse da União também, pessoa jurídica integrante da administração direta, mas for uma demanda de natureza consultiva, ou seja, não gerou um processo judicial, aí sim, esse caso vai para a Consultoria Geral da União. E aqui nós estamos falando de atuação desses 2 órgãos, majoritariamente de advogados da União. Então imagina o seguinte, uma ação de servidor. Um servidor entrou em um processo contra a União pedindo diferenças salariais ou contestando um ato de demissão. Pode ser, por exemplo, um policial rodoviário federal. Essa ação, porque é judicial, vai ser de atribuição da Procuradoria da União, porque é de interesse da União, está tratando sobre um servidor e é um processo judicial. Qualquer matéria que for judicial e de interesse da União vai ser atribuição da Procuradoria da União ou PU. Agora, se for, por exemplo, a necessidade que a União tem de fazer uma licitação, um procurador tem que analisar esse edital para ver se está tudo ok. Esse processo que é consultivo, ele gerou uma demanda consultiva, um processo administrativo, ele é de atribuição da Consultoria Geral da União. E aí não só a licitação, mas qualquer processo consultivo. Ainda continuando ali nas causas de interesse da União, mas imagine agora que é uma causa da União, só que ela tem uma matéria específica, ela trata de matéria tributária. E aqui pode ser tanto um processo judicial quanto um processo consultivo. Vamos imaginar 2 situações? Um mandado de segurança em matéria tributária, uma execução fiscal, uma ação anulatória tributária, contestando qualquer tributo federal, como por exemplo o IOF, que a gente sabe que teve alteração recente. Isso é uma causa judicial, é um processo judicial que tem interesse da União, só que em matéria tributária. Esses processos vão ser ação de responsabilidade da Procuradoria da Fazenda Nacional ou simplesmente PFN. Só que aqui, diferente do que a gente viu com a PU e a Consultoria Geral da União, a gente não faz diferenciação entre um processo contencioso ou consultivo. Então, se na verdade fosse um processo consultivo em matéria tributária, às vezes para sanar uma dúvida específica de um gestor
sobre a incidência ou não de um tributo num caso específico, esse processo também fica com a PFN. Então, uma breve recapitulação. Se o processo é de interesse da União, pessoa jurídica de direito público, interna, integrante da administração indireta, e não trata de matéria tributária, a gente tem uma diferença. Se ele é judicial, ele vai para a Procuradoria-Geral da União. Se ele é administrativo, se ele é consultivo, ele vai para a Consultoria-Geral da União. Mas se esse processo pode ser contencioso ou consultivo, envolve matéria tributária e de interesse da União, aí qualquer desses casos vai ser de atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou Procuradoria da Fazenda Nacional ou PFN, como eu prefiro sempre me referir a esse órgão. E aí lembra que eu falei com vocês que as causas de interesse da União, ou melhor, da esfera federal, são tão grandes que às vezes a gente tem que pensar, tão extensas, que a gente tem que pensar também nas pessoas jurídicas de direito público, mas que não fazem parte da administração direta. Estou falando das autarquias e das fundações federais. Quer ver um exemplo? A minha lotação atual, eu sou procurador-chefe substituto da Universidade Federal de Goiás, que é uma autarquia. As universidades federais são autarquias federais. E ali também eles precisam de consultoria e de assessoramento jurídico e de representação judicial também. Então, se a gente pensa em causas, e aqui também não tem a diferenciação em causas consultivas ou contenciosas, então todas as causas consultivas ou contenciosas de interesse de uma autarquia ou fundação pública federal, que são pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, esses casos vão ser de atribuição da Procuradoria-Geral Federal ou os PFs, mas aqui esse PF não significa policial federal, significa procurador federal. E aqui, outro ponto que vocês têm que ficar de olho é que, havendo atuação de autarquia ou fundação em atuação de um procurador federal, só que a gente, além de não diferenciar entre processo judicial ou contencioso, a gente também não diferencia se a causa é tributária ou não. Mas, João, causa tributária em autarquia? Sim. Por exemplo, o IBAMA cobra uma taxa de fiscalização ambiental. E aí, mesmo que essa matéria envolva matéria tributária, como a gente está falando de autarquia federal, esse processo vai ser de atribuição dos procuradores federais. E aí a gente ainda tem mais uma procuradoria aqui, que é a Procuradoria-Geral do Banco Central, que atua na consultoria, ou seja, assessoramento jurídico, não é no contencioso, mas também no contencioso. Então, aqui para a Procuradoria-Geral do Banco Central, também inclui tanto processos contenciosos, processos judiciais, como processos consultivos, só que relacionados à atuação do Banco Central. Por que eu digo que tem alguns doutrinadores que, na minha visão, são minoritários, que falam que a Procuradoria do Banco Central não faz parte da AGU? Seria só uma vinculação administrativa. Até porque, pela forma como ela foi estruturada, por exemplo. Vocês viram que o pedido de novo concurso do Banco Central para a Procuradoria do Banco Central sequer passa pelo Conselho Superior da AGU. Mas sim, ela tem subordinação administrativa à AGU e eu prefiro, embora no passado já tenha entendido de maneira diferente, né, que a Procuradoria do Banco Central faz sim parte da AGU. Então entenderam o que faz cada uma das carreiras? Se você é mais assim, cara, sou apaixonado com a matéria tributária, quero ali atuar basicamente só com isso, PFN. Se você gosta dessa mudança, dessa vastidão de assuntos, quero mudar, quero ter a possibilidade de cada hora atuar com uma coisa diferente, Procuradoria Federal. Por que Procuradoria Federal? Você tem que pensar que onde tem autarquia ou fundação pública federal, tem um procurador federal. Eu estou falando das universidades, mas eu também estou falando da CVM, eu também estou falando do INSS, eu também estou falando do INCRA, eu também estou falando da Agência Espacial Brasileira. Olha a infinidade de assuntos. ANTAC, ANAC, ANAS, Agência Nacional de Águas. Em metro, você pode trabalhar em qualquer ponto que você quiser. Inclusive, eu acho que é um dos grandes diferenciais, uma das grandes vantagens da carreira de procurador federal. Ou então, se você prefere uma matéria residual, algo mais inerente ao interesse da União, aí você pode ir ali para a carreira de advogado da União, ainda tendo essa possibilidade de mirar mais no consultivo, no contencioso. Isso depende de cada um. Só que, igual adiantei para vocês no início do vídeo, será que você precisa fazer essa escolha agora e falar, não, eu só me preparo para procurador federal, eu só me preparo para PFN, eu só me preparo para advogado da União ou para o procurador do Banco Central? Bom, pensando na organização dos estudos, eu acredito que você não precisa fazer essa escolha agora e eu vou mostrar para vocês por que
olha só a grande tecnologia que eu usei aqui para fazer provar meu ponto. Isso aqui, ó, é uma página do Word, não precisa mais do que isso para vocês entenderem o que eu estou falando. E vocês já perceberam que eu não estou tratando do último concurso. Isso aí é um arquivo que fala das provas dos últimos concursos de advogado da União, que está aqui representado por AU, de procurador federal, lembra, PF aqui para a gente não significa policial federal, e PFN. João, por que você não incluiu o Banco Central? Primeiro, porque eu não sei como é que está o pedido deles lá. Eu consegui ter acesso à reunião do Conselho Superior da AGU e o Conselho Superior da AGU tratou apenas dessas 3 carreiras, até para uma questão de competência, já expliquei isso para vocês. E também porque o último concurso de procurador do Banco Central foi em 2013, é muito tempo. Então eu acho um pouco temerário a gente usar como base um concurso que aconteceu há muito tempo. Esses aqui, ó, são de 2022, 2023 ali, então a gente pode falar com certa segurança que os próximos concursos não devem mudar tanto com relação à última estrutura que a gente viu. Então, olha aqui, ó, já está tudo destrinchadinho para vocês. O que está marcado com essa cor aqui de marca-texto amarelo são as matérias que caem nos 3 concursos. O que está marcado de verde não é porque é direito ambiental, não. É porque cai em 2 concursos. E o que não está marcado, o que está em normal aqui, sem nenhuma marcação, é o que cai em apenas um concurso. Bom, esse gráfico aqui, esse levantamento super tecnológico que eu fiz para vocês, qualquer um poderia fazer. Mas o ouro mesmo tá a gente saber entender, saber interpretar essas situações aqui, ó. Primeiro, tenho que deixar claro para vocês, deixei para fazer agora, ó, que legislação da Advocacia Geral da União merece a cor amarela, porque cai nas 3. Apenas em advogado da União, ela está com uma matéria separada, ela está junto com legislação da Advocacia Geral da União, gestão de conflito e governança. Só que você vê que tanto no edital de procurador federal quanto no de PFN, eles estão previstos ali dentro, a legislação da Advocacia Geral da União, dentro do programa de direito administrativo. O fato de a legislação da Advocacia Geral da União ter vindo como uma matéria à parte no concurso de advogado da União, apenas destaca a importância dessa matéria para a Advocacia Geral da União, para as provas de advogado da União. Lembra? Até porque matéria de servidor é de interesse da União, não inclui matéria tributária, então vai para os advogados da União. Por isso que talvez as pessoas que criaram o edital, que estabeleceram o edital, pensaram em colocá-la como uma matéria autônoma. Só que olha só, o edital da PFN, ele é o que tem mais matérias em comum. Todas as matérias que estão na PFN se repetem nos outros. E como matérias exclusivas de 2 concursos, a gente tem apenas direito ambiental. E como matérias exclusivas mesmo, que só cai em um concurso, nós temos em direito eleitoral em advogado da União, gestão de conflito e governança em advogado da União e também advogado da União, direito internacional privado. Tem direito internacional público, olha só, cai nas 3 matérias. Agrário, legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação são exclusivos de procurador federal. Só que toma um cuidado. Veja, entre parênteses aqui está o número de questão de cada grupo com relação em cada prova. A gente já tem que entender que a prova de PFN é a mais distribuída de uma maneira igualitária, ou melhor, é a distribuída de uma maneira mais igualitária. Só que não se iludam. Apesar de ter o seu edital com as matérias que mais coincidem, eles já dão uma importância maior para tributário, financeiro e até direito da Seguridade Social, que foram colocados no grupo 1, diferente das provas de advogado da União e procurador federal, que colocaram essas matérias não colocaram todas essas matérias no grupo 1. Só aparece direito tributário para procurador federal e direito da Seguridade Social, mas aqui a gente vê uma clara preferência por direito constitucional, direito administrativo, que só aparecem no grupo 3 da PFN. Então aqui, ó, temos 56 questões no grupo 1 de procurador federal e 46 no grupo 1 de advogado da União. Para mim, isso é uma clara indicação de que, para advogado da União, as matérias clássicas de procuradoria e de procurador federal são mais importantes, constitucional, administrativo, a gente entrando até aqui numa questão de perfil de prova. E não se enganem também pelo fato de a PFN trazer aqui direito da Seguridade Social no grupo 1, junto com o procurador federal. Porque a atuação em direito da Seguridade Social de cada uma das carreiras é totalmente diferente. Os procuradores federais fazem a representação judicial e a consultoria jurídica
das autarquias federais. Qual é uma das maiores autarquias federais? INSS. Então o foco aqui, por exemplo, tem que ser em benefícios previdenciários, em você pensar as teses favoráveis ao INSS. Aqui eu imagino uma prova muito mais voltada para o custeio da Seguridade Social, quais são os tributos que incidem e que vão custear o sistema da Seguridade Social, beleza? Então tem que ter essa maldade, esse direcionamento, essa forma de entender as matérias. Só que olha só, veja como as coisas são muito parecidas. Ó. Financeiro e econômico está no primeiro grupo dos três. Embora eu também não tenho como negar que, até pelo peso das disciplinas de constitucional e administrativo em uma prova de procuradoria, não tem dúvidas que é advogado da União e procurador federal. Apesar de direito financeiro e econômico aparecer no grupo 1, ele está diluído com mais matérias, com matérias de mais peso, então eu entendo que financeiro e econômico tem mais peso para TFN. Só que, aquilo que eu falei com vocês, eu não tenho dúvida também de que vocês conseguem conciliar a preparação. O que é o mais importante disso aqui? Você pode usar uma das carreiras, o perfil que você tem, para poder direcionar os seus estudos? Claro, mas isso não quer dizer que você, escolhendo se preparar para uma carreira, tem que abrir mão da outra. Se você escolhe, por exemplo, olha, o meu sonho, o que eu ficaria mais feliz? Tem gente que fala assim, eu ficaria feliz com qualquer aprovação, qualquer das três. Ótimo, também concordo contigo. Só que o que me deixaria mais feliz ainda seria eu ser aprovado em primeiro, né, em uma condição boa. Se eu tivesse que escolher uma, em advogado da União, eu ficaria também feliz, só que não tanto quanto sendo advogado da União. Se eu fosse procurador federal, e como eu não gosto muito de tributário, minha última opção seria para o PFN, embora eu ficaria feliz. Tem pessoas que é o contrário. Em primeiro lugar eu boto PF, coloco em segundo PFN, em terceiro AU. Vamos imaginar aqui, até para vocês não falarem que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, eu vou pensar o caso de uma pessoa que prefere ser aprovado na prova de advogado da União. Então ele já tem que entender que, ó, vou até colocar de novo a minha tela pequena para vocês verem, ele tem que ter a noção de que ele precisa estudar direito ambiental e ele precisa estudar bem o direito ambiental até para ele ter chance em procurador federal, só que ele tem que colocar no estudo dele o direito internacional privado e o direito eleitoral. É lógico que são as matérias que não têm tanto peso assim para essa prova, mas ele precisa fazer esse estudo direcionado para essas duas matérias. Se o sonho dele é ser procurador federal ou dela, aí já muda um pouco de figura. Ele tem quantas matérias também que não caem nas outras duas? Agrário e legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação. Se tiver que fazer escolhas trágicas, por exemplo, eu não tenho tempo para estudar todas. Eu ficaria extremamente feliz, seria meu top 1 procurador federal, mas o meu top 2 é advogado da União, PFN é o que eu menos me interesso. Se ele tiver que fazer essa pessoa, esse estudante ou essa estudante tiver que fazer escolhas trágicas, e ele não tiver tempo para estudar todas essas 4 matérias aqui diferentes, ó, eu não tenho dúvida de que ele tem que escolher direito agrário e legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação e vai para a prova de advogado da União com o que der, com o que ele sabe, com o que deu para fazer sobre internacional privado e direito eleitoral, mas eu não abriria mão, pelo menos nesse momento, de nenhuma das carreiras, faria com as 3 provas, porque são editais extremamente conciliáveis. E aí, eu preciso fazer para vocês um alerta final. Eu estou levando em consideração a última prova, foram provas recentes, 2021, 2022, final de 2022 no edital e provas realizadas em 2023. Então a tendência é que não vejamos grandes mudanças nos editais que podem sair em 2026, 2027, 2028, 2029. Não estou dizendo que não vão acontecer ou que não podem acontecer grandes mudanças. O pessoal pode sentar e falar, não, vamos fazer algo totalmente diferente e mudar, bagunçar todo esse estilo dessas provas, mudar as matérias. Só que não é algo, não é nada que é proibido de acontecer, não tem nenhuma disposição legal, não tem nenhuma disposição normativa que impeça que eles façam isso. Só que eu não vejo essa situação como provável. Então, se você tem interesse nas carreiras da EGU, e ainda que você tenha um ranking, né? Tem pessoas que querem, eu passo em qualquer uma das 3, eu estou feliz. Tem pessoas que vão falar, não, só serve uma, só serve a outra, ou eu tenho um ranking aqui de qual ordem qual carreira me deixaria mais feliz. Não tem problema. De qualquer forma, você consegue direcionar. Só conseguindo entender a estrutura dos concursos e também entender
como que cada matéria é vista de uma maneira diferente em cada carreira, você consegue se preparar para todas as três. Se você chegou até aqui no vídeo e deseja fazer essa preparação junto comigo, eu vou te pedir para clicar no link que eu deixei aqui no primeiro comentário, ou se você me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha no meu link na bio lá, eu tô com um grupo de WhatsApp, tô reunindo as pessoas que vão participar comigo de uma mentoria que a gente vai fazer esse direcionamento até as provas da AGU. Com acesso à plataforma que eu já mostrei para vocês, com acesso a aulas diretas comigo, ao vivo, onde eu vou expor um tema, olha só, a gente pode destrinchar a Lei Complementar 73, a gente pode destrinchar a prática jurídica, a gente pode estudar a legislação sobre direito, ciência, tecnologia e inovação, que foi uma aula que eu já dei para vocês no último concurso da AGU. Pode procurar aqui no YouTube que tem disponível os temas, quaisquer que sejam temas importantes para direcionar a sua preparação. E a gente vai ter 8 encontros, pelo menos no prazo de um ano, que é o prazo mínimo que eu vou acompanhar vocês, inclusive com acesso à plataforma que eu estou desenvolvendo, e está aqui o link na bio. O link na bio do meu Instagram e o link aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Bom, eu agradeço demais a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.